direto dos céus, da eternidade, e consegue transladar isso à sua família. E juntamente com a sua casa, vocês conseguem edificar, colocar esses desenhos de pé. Eu vejo o que o Pai está fazendo com vocês nesses últimos dias, derramando porções, despertando, discernindo, elucidando, para aquilo que vocês vão ter que edificar nos próximos anos. Quantos recebem isso? Diga amém. Então, meu irmão, se deixe gastar. Se deixe gastar. Se deixe gastar. Quando a gente olha para as Escrituras, tem um texto em Atos, capítulo 13, versículo 22. Eu quero ler com você. Atos, capítulo 13, versículo 22. E você vai ver, daqui a pouco nós vamos ler João, capítulo 4, versículo 22 e 23. Mas aqui esconde um segredo também, que diz assim, ó: depois de rejeitar Saul, lê comigo, levantou-lhes Davi como um rei. Testemunhou. O que ele testemunhou? Encontrei filho, homem. O que Deus está dizendo, testemunhando por meio do seu Espírito: encontrei quem? Um homem. Alguém perfeito? Não, alguém que vai se tornar o que eu espero por meio daquilo que eu vou ordenar para que ele faça. Você vai se tornando o que Deus espera, segundo a obediência que você vai colocando diante da palavra e dos desafios que Ele coloca diante de você. Quantos querem? Diga amém. O que Ele está dizendo aqui? Eu rejeitei alguém. Ele está dizendo, em dias de restauração, preste atenção, são dias de cumprimento. Dias de cumprimento são diferentes de dias de realizações. Existem pessoas que Deus nunca consegue encontrar. Por quê? Porque ela está com uma agenda pessoal particular, clamando para que Deus possa abençoar a sua vida, para que ele possa viver dias de realizações, mas não está nem aí para cumprir o que Deus escreveu sobre os seus dias. Deus está levantando homens e mulheres que não vivam apenas de realizações de sonhos, mas que possam cumprir Salmo 139:16. Deus, antes que você nascesse, Ele escreveu um roteiro, antes que você saísse da madre da sua mãe. Então qual é a ideia de Deus? Deus precisa te encontrar, como Ele encontrou Davi, para que homens e mulheres possam fazer toda a sua vontade. Cadê você? Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos lá, irmão. Pode ser melhor, vamos lá. Deus está à procura de homens e mulheres que possam praticar justiça. Kleber, quem são esses? Eu quero começar, vamos começar. Vai lá, irmão, vai lá para onde, né? Para Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Quero passear com você na Bíblia, antes da gente arrancar aqui. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Eu sei que vocês são os quentes, eu sei que vocês gostam, eu sei, irmão. Não, pode dar uns glória. Ó. Olha o que diz aqui, ó. Percorram as ruas olhem e observem. Que mais? Procurem em suas, para ver se pode encontrar, e que busque. Então, em algumas outras versões, você vai encontrar sobre aquela palavra honestidade, justiça. Procure nas praças, procure nas ruas, procure no meio das famílias. Homem, uma mulher, alguém que possa praticar justiça. Porque se eu encontrar, eu posso perdoar uma jurisdição. Quem sustenta uma cidade são justos. Fala comigo, quem sustenta? Mais forte, quem sustenta uma cidade são os justos. Mas peraí, pastor Kleber, quem é que está mandando procurar? O próprio Deus. Se você olhar, coloca pra gente, João capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 22 ou 23. Jesus está falando para a mulher lá em Samaria: o meu pai procura. Mas quem o seu pai procura? Meu pai procura homens e mulheres justos. Ah, pastor Kleber, eu fui justificado por Cristo. Ele não está falando sobre a justificação de Cristo.
Ele está falando homens e mulheres que olham para Jesus e conseguem entender que o sermão da montanha, as bem-aventuranças, é as leis do reino de Deus. E se eu consigo olhar para Mateus 5, 6 e 7 e não apenas saber, mas praticar, eu começo a fazer a cidade que Abraão viu descendo, começar a descer mais rápido. Diga amém, por favor. Por isso que Deus está procurando pessoas, não é Jesus, é o Pai de Jesus, é o seu Pai. O Pai está procurando um tipo de gente, e não são religiosos. O Pai está procurando um tipo de coração, e não são apenas pessoas que estão amarradas ou embasadas em dogmas ou doutrinas de religiosidade. Ele disse para essa mulher: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, versículo 23, no entanto, lê bem forte comigo, está chegando a hora, e de fato já, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Aí você pode perguntar: mas peraí, Kleber, se Deus está em todos os lugares e o céu cobre toda a terra, como Deus está procurando alguém? Deveria ser fácil achar, mas não é. Porque as pessoas fixam seus olhares no que Jesus fez, não sobre o que Ele disse. Dias de restauração, você não pode colocar os seus olhos apenas sobre o que Jesus fez. Você tem que guardar o que Ele disse. Se você guardar o que Ele disse, a sua casa se torna uma porta de redenção para o mundo. E você não vai precisar ser incentivado para pregar o Evangelho. Algo vai arder de dentro para fora, no seu interior. E aonde você colocar a planta do seu pé, você vai pregar o Evangelho do reino de Deus. Pode ser melhor, vamos lá, irmãos. Quando alguém ou alguma coisa, ou reuniões, tem que servir para você de uma ajuda do alto, ou autoajuda, para te convencer do que você tem que cumprir, tem alguma coisa errada. Como assim? Eu tenho que vir para a igreja para eu ser convencido do que eu tenho que cumprir? Tem alguma coisa errada. Se eu tenho que ser convencido do que eu tenho que cumprir, quer dizer que eu estou vivendo improvisando. E já existe um roteiro para que você cumpra. Você não precisa improvisar. Eu quero abençoar você e a sua casa. Se vocês estiverem fora do que o Pai escreveu sobre os seus dias e sobre o futuro da igreja, que nesses dias, 2 Crônicas, capítulo 16, se eu não me engano, diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra à procura de homens que tenham o coração cujo seja totalmente dele, e se ele encontrar, a sua guerra deixará de ser sua para ser a luta dele. Eu te abençoo, que os olhos do Senhor possam percorrer e te encontrar, não para te abençoar. Como assim, Kleber? Eu vim aqui para Deus me abençoar. E eu vim aqui para dizer que Deus não veio aqui, não me trouxe para falar que vai te abençoar. Como não? Eu fui enviado aqui para dizer para você que Ele está esperando que você se torne uma opção para o seu reino. Vamos falar de novo até que você pegue. Eu não vim falar para você que Deus vai te abençoar, fazer uma chave cair na sua cabeça, os seus sonhos vão se realizar. Não. Eu vim dizer para você que o Senhor está procurando homens e mulheres que possam se tornar uma opção para Ele, para edificar o seu reino que está vindo. E se Ele te encontrar, vamos, dá uma glória a Deus aí, vamos lá, irmão. Vamos ler isso aqui? Você pode ler comigo, sim ou não? 2 Crônicas 16, 9. Toca, minha filha, deixa fluir. Deixa fluir, deixa o negócio fluir. Olha aqui, ó. Lê comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Pois os olhos do Senhor estão sobre... Para o quê? Totalmente nisso. De agora em diante... Não, mas quando eu me torno uma opção para o reino de Deus, vai acabar a paz da minha vida. É verdade. Mas você vai ter para onde correr. Você vai ter alguém que vai ser o seu escudo. Você vai ter alguém que você não vai precisar falar sobre ele para que ele possa te defender. Não,
talvez ele possa olhar para tudo que você quer se justificar, igual Jó, ele dizer assim: Satanás, de onde você vem? Eu venho passear, de rodear a terra. Ah, você veio da terra? Então não tinha como você ter passado por lá e não ter observado alguém que eu coloquei como um ponto de redenção na terra. Ah, irmão, quando você se torna uma porta de redenção, Deus, ele tem prazer em impartir com você os seus desenhos, os seus próximos passos. Isso é muito maior do que uma bênção material. Quer dizer que ele vai conectar você, ele vai ter uma aliança com você para trazer redenção para o mundo. Aonde você colocar a planta do seu pé, meu irmão, olha para cá. Você não vai precisar fazer muita força para que Deus possa se inclinar para te ouvir. Deixa eu te explicar como que funciona. Houve um momento em Gênesis capítulo 18, depois você lê com calma, que diz assim que existem 3 seres, alguns dizem 2 anjos, e o próprio Jesus vem falar com Abraão. Ok? Daqui a pouco, porque Abraão se entregou, olha aqui, Abraão se entregou para ser modelado por uma palavra. Fala comigo, fé. Não é o crer para receber milagres. Fé não é apenas crer para que eu receba milagres. Fé é eu me adequar à palavra que Deus me deu. Isso é fé. Não, eu tenho fé porque a fé me faz receber milagres. Não. A fé faz você se adequar ao que Deus disse e pensa sobre você. A fé não é uma crença. A fé é a natureza de Deus em mim. E a natureza de Deus em mim significa emuná, é um espírito de fortaleza. Nada fora pode abalar o que está dentro. Quando você carrega essa natureza, preste atenção, não é o culto que me fortalece, é a minha relação com Deus, a minha obediência, o meu devocional. Isso vai me tornando alguém inabalável. Diga amém, por favor. Quando você se torna esse alguém inabalável, você pode falar: como? É impossível. Não é impossível. Para Deus tornar você o que Ele quer, não. Por quê? Qual é a finalidade de Deus? Que você se torne, escuta só, alguém que Ele já viu pronto. Por quê? Diz assim que Ele chama as coisas que não existem como ela já. Então quer dizer que Deus te chama. Muitas vezes você não entende Deus porque você quer trazer Deus, fazer Deus descer da verdade dele e entrar na sua realidade. Deus nunca sai da verdade para entrar na sua realidade. Fala misericórdia, irmão. Pera, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus não deixa a verdade dele para entrar na nossa realidade. Por quê? A verdade dele é mais alta. E às vezes quando você fica assim, mas parece que eu não estou entendendo, ou Deus não me ouve, Deus não fala comigo. A grande questão é porque Deus está falando com você na versão que Ele te projetou, não na versão que você quer atraí-lo. Eu vou falar de novo, tem que dar uma glória. Fala, alguém me ajuda aí. Me ajuda a pregar. Você não fez eu correr de Atibaia aqui em 1 hora para você ficar para minha cara aqui, ó. Quem me entendeu? Diga amém, por favor. Você está querendo trazer Deus e fazer Deus falar no seu molde de vida. Ele diz: eu não estou mais aí, porque depois que você se entregou para ser trabalhado por mim, eu já estou em outra versão. É como você chegasse na porta com a chave e alguém trocou o segredo. Você está batendo, insistindo, e você não entendeu que Deus não faz o mesmo caminho 2 vezes. Deus não pisa 2 vezes no mesmo lugar. Fala amém de crente, vamos, irmão, vamos. Senão eu não vou mais aqui não, estou brincando. Ei, você está querendo fazer, Deus faz de novo. Deus faz de novo, porque aquela música diz que o Senhor faz de novo. Diz, eu não faço de novo, na Bíblia eu nunca fiz de novo. Você está criando expectativa que Deus não mandou você criar. Deus é responsável por aquilo que Ele te diz, não por aquilo que você entendeu. Cadê você? Diga amém, crente. Diga amém. Tem crente vivo aqui, pelo amor de Deus. Não, então eu preciso que Deus faça. Diz, eu não vou fazer de novo. Eu preciso que você entenda o que eu vou fazer. Saia das suas coisas e entre nas minhas. Mas por que você está falando isso, Kleber? Escuta, Gênesis 18 diz assim que, olha o que Deus diz: ocultarei alguma coisa de Abraão? Aí você diz assim, mas por que Deus está dizendo que Deus não vai ocultar nada? Porque Abraão se entregou à palavra que Deus deu a ele.
Abraão teve que crer no momento que ninguém cria. Abraão, preste atenção, existem coisas que você está passando, e aí você parece que quer olhar para o lado, para o vizinho, para o irmão, para ver se o irmão está entendendo o que você está entendendo ou vivendo o que você está vivendo. Aí você não vê ninguém vivendo o que você está vivendo. Por quê? Porque Deus está te levando para um lugar para ser pioneiro. Todo pioneiro, você é pioneiro em tudo, em sentimento, em reações, em ver, em descobrir, em inaugurar. Então não procure nos outros o que Deus está falando com você. Vou falar de novo, não procure nos outros o que Deus está falando apenas com você. Porque se você entender isso, ei, presta atenção, pastor, quem é os pioneiros? Construtores. São homens e mulheres que Deus está chamando para um lugar mais alto, para poder impartir ideias, desígnios dele com você. Desde a primeira vez, quando eu vim na vigília, que o pastor Ricardo me trouxe aqui, há 2 anos atrás, se eu não me engano, a impressão que eu tinha era que lá atrás, tinha um monte de areia, um monte de tijolo, um monte daquelas vigas, aqueles ferros de viga. Eu fiquei quieto, fui embora aquilo na minha cabeça. Todas as vezes que eu sempre orava por vocês, o Senhor dizia assim: eu quero construir uma torre naquele lugar. Eu vou atrair construtores para aquele lugar. E as pessoas que adentrarem ali e falam assim: mas eu não consigo ficar aqui, eu não quero, porque não são construtores, são consumidores. Consumidores não podem estar envolvidos em uma construção celestial, porque eles só servem para atrapalhar e distrair. Por isso talvez você quer fazer aliança com consumidores, e Deus te levantou como um homem e uma mulher criacional, um homem e uma mulher de ideias. Vamos, pode ser melhor, vamos lá, irmão, bora, vai. Dá um berro aí, dá um grito, dá um glória a Deus aí, irmão. Ei, talvez algumas pessoas... tem que falar essas coisas. Vai lá, irmão, põe água para ver se eu... Vocês começam a colocar pouca água, eu começo a falar coisa demais, depois o pastor não quer me trazer eu, hein? Eu estou brincando. Olha para cá. Para mim, esses dias de cumprimento e dias de restauração de todas as coisas, você tem que tomar cuidado com quem você vai fazer sociedade, com quem você vai andar, com quem você vai fazer. Cuidado. Não seja alguém emocional, porque dentro do plano de Deus, Deus não chama almáticos, Deus só chama homens e mulheres espirituais. Você não pode discernir algo espiritual por meio de um coração emocional, porque o amor de Deus é legislativo. Dá glória aí. Conversa é essa, pastor Kleber? Que o amor de Deus é legislativo. O amor de Deus é legislativo. Ele diz: não sinta para amar nem para perdoar, ame. É uma lei. Mas eu tenho que sentir para obedecer? Não, você só tem que obedecer. Mesmo sem sentir, por isso que isso é uma legislação. Eu abençoo você. Diga amém, vai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Para que você possa entender que está chegando dias de você transitar sobre jurisdições, sobre legislações, porque se Deus está procurando homens justos, não é justo na sua questão pessoal de justiça, na sua régua, está ligado à justiça do reino de Deus. E talvez para você ver a justiça de Deus manifestada por meio de você, ou propriamente em você, você vai ter que abrir mão do seu senso próprio de justiça. O que eu estou querendo dizer para você, Deus chega e fala assim: eu não posso ocultar nada que eu vou fazer na vida de Abraão. Aí você pergunta assim: mas como assim? Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, nós vamos destruir 2 cidades perto de você. Ele diz: é mesmo? É. Mas por que você está falando isso comigo, Senhor? Porque há pessoas do teu sangue que estão lá dentro. Escuta isso, escuta isso. Isso, seu sobrinho está lá. É verdade. Aí Abraão começa a intercessão. Escute a intercessão. Senhor, se tiverem 50 justos, o Senhor livra, diz: não tem 50 justos. 45, não tem 45, bebê. 35, não tem, meu amor. Ele começou a baixar. Por quê? O que Deus está mandando, em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim e para você, que sustenta Deus não destruir, não tocar em alguns lugares, é o tipo de justos, ou quantos justos tem aquele lugar. Se Deus colocou você como um justo na sua família,
É você que é o guardador da sua família. Não, mas lá onde eu trabalho, só eu sou crente. Deus está dizendo que plantou você como um justo para trazer cura, salvação e guardar aquele lugar por você. Mas você não sabe, você não vive lá que nem eu. Eles só fazem coisas erradas. Sabe por que Deus permite os injustos praticar justiça? E Deus permite, Ele mesmo planta injustos perto da gente, para ver o que você vai manifestar de justiça, e não de julgamento como um juiz. Eu vim pregar essa noite aqui, irmão, despertar homens e mulheres que não só falem de Cristo, mas manifestem o reino de Deus. E Cristo vai ser visto por meio das suas ações, por meio das suas falas. Quantos recebem isso? Diga amém. Se você compreender isso, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma, os próximos 12 meses dessa casa, o Pai vai impartir ideias criacionais com muitos homens aqui. Você crê nisso ou não, irmão? Um dia eu fui orar com empresários lá no Rio de Janeiro. Eles mexiam com o ramo de gráfica, era uma família tradicional. Estavam bem ruim das pernas, mas ruim. O negócio estava brabo. E aí eles me levaram lá, e como muitos lugares, pastor, você pode ir lá orar? Você pode? Eu vou, mas eu não chego lá apenas para orar como fosse uma, sei lá, uma coisa mística apenas. Eu começo a entender a história para entender aonde foi que eles quebraram a lei, que eles infringiram a lei, para que pudessem estar colhendo aquilo. Porque quando Deus quer tocar na terra, Deus começa a cumprir os 4 juízes de Ezequiel capítulo 14. E isso só acontece quando não há mais justos praticando justiça e ensinando as leis do reino. Mateus 5, 6 e 7. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Então eu cheguei, orei, mas eu disse assim, posso fazer uma pergunta? Vocês, como é que está a relação familiar do sangue? Ih, está bravo, ninguém consegue olhar para a cara de ninguém. Falei, então Deus não pode fazer, por quê? Deus não pode fazer onde não há unidade. Deus trabalha em unidade. Comecei a falar sobre perdão, sobre cura, sobre... o negócio estava bagunçado. Quando terminamos de falar, foi algumas horas ali naquela empresa. Eu falei para eles assim, escuta, o Senhor vai dar uma ideia para vocês. Olha isso aqui, olha como vem as ideias de Deus. A ideia de Deus não vem aqui, vem, fala comigo. Os desígnios de Deus, além de beneficiar a jurisdição que aquela família, um homem está plantado, ela tem que manifestar a glória ao reino de Deus. Sempre será assim, sempre foi assim. Então eu falei assim, se Deus der uma ideia para vocês, de vocês saírem dessa situação, qual é o pacto que vocês fazem com o Senhor a partir de agora? Eles falaram assim, nós não vamos deixar nunca mais Deus sair do nosso sangue. Nós vamos treinar nossos netos, nós vamos voltar a praticar na mesa o que a gente não pratica faz tempo. Nós vamos ensinar tudo que a gente começou a soltar, o pós-modernismo. Mas a gente está prosperando, se está caindo é Deus que está mandando. Então a gente começou a abraçar tanta coisa que perdemos Deus no meio do caminho. E começamos a perceber que o nosso Deus não era mais o Deus. O nosso Deus de fato era outra coisa, que nos dava liberdade e poder. Então a gente começou a deixar as coisas irem embora. Escuta isso. Fizeram um pacto com o Senhor. Choraram, foi lindo aquela noite. Foi um dia inteiro e uma noite. E eu disse para eles assim, eu vejo como fosse uma pulseira. Eles assim, uma pulseira? Eu falei, essa pulseira tem uma tecnologia. Uma tecnologia? Eu falei, E uma grande empresa vai contratar vocês. Só que essa empresa, ela faz shows no Brasil, faz shows na Europa, faz shows em vários lugares, na América. Eles assim, o show? Aí mas como que vai acontecer? Eu falei assim, então, tá vendo? Vocês querem, sempre fala para Deus falar. Quando Deus fala, vocês ficam assim. Porque vocês querem que Deus fala segundo o que vocês vivem. Segundo a realidade que você está condicionado a pensar e viver. Vem uma verdade. O que é uma verdade presente? A última versão que Deus está falando com os homens na terra. Deus envia uma verdade presente e vocês ficam, como?
Eu falei assim, não fala como, só fala amém. Não fala como, só fala amém. Porque se Deus está dizendo que vai dar novas ideias para homens e mulheres que terão que ser pioneiros, então quer dizer que Deus pode trazer uma verdade presente que você vai procurar. Deixa eu ver se alguém tem isso. E ninguém vai ter o que Deus deu para você. Mas Deus vai exigir de você uma prática diferente do que todo mundo está fazendo ou fez até aqui. Eu abençoo você. Para quê? Porque a onda que eu vejo vendo sobre vocês, está escrito verdade presente. Verdade presente não é uma verdade que já estava vigente. Verdade presente é como ela acabou de chegar. É uma palavra nova, ela vai trazer com ela uma nova estação. Ela vai inaugurar algo que você não viu e não viveu e não pisou. Recebe isso, pelo amor de Deus. Eu não posso falar o nome da empresa. É antiético, eu não posso falar. Mas eu posso falar. Não sei se eu posso falar, mas vou falar um pouquinho. Eu falei assim, ó, eu vejo vocês num monte de japonesinho assim, ó. Eu falei para eles assim. Ele falou, como que você está vendo? Eu falei, parece uma feira. Uma feira? Eu falei, cara, você precisa encurtar esse negócio. Eles foram para uma feira depois de um tempo, foram convidados. E eles trouxeram para o Brasil uma pulseira que tinha um chip. E essa empresa que contrata, porque muitas pessoas entravam sem pagar. Entrava muita gente. Mas também eles tomavam que muita gente burlava. Então eles criaram isso. Eu vou dizer para vocês. Quando Deus imparte com você uma ideia, você não vai mais ficar preocupado com o recurso, nem com o lucro. Eu tenho uma outra pessoa, meio maluco, físico, muito doido. E ele um dia falou assim, Deus me deu uma ideia, assim, empresta o dinheiro para mim. Eu falei assim, pô, mas toda vez eu tenho que prestar o dinheiro, sempre eu. Pô, só vai, nunca volta. Não, mas você não acredita em mim? Eu falei, acredito. Oh, aleluia, Senhor. Aí um dia eu estava orando por ele. Aí daqui a pouco ele saiu e falou assim, Deus me deu uma ideia. E começou a escrever lá e falou que, olha aqui, ó, vamos investir nisso aqui. Isso aqui é uma fórmula que Deus me deu. Eu falei, uma fórmula? Aí daqui a pouco ele falou assim, ó, cara, deu certo, mas a empresa quer comprar. E quando você acha que eu tenho que vender? Eu falei, não, você não tem que vender. Por quê? Você nunca pode vender o que Deus te deu. Porque não é seu. Você na terra não é dono de nada. Você é um mordomo de Deus na terra. Deus te empresta, não te dá. Não é seu. Você não pode vender uma ideia para ter dinheiro, lucro. Então você vai fazer uma parceria. Ele, irmão, ele hoje, irmão, tem muitos zeros. Muitos zeros. Muitos zeros. Entende? É só uma ideia. Deus só precisa te dar uma ideia. Mas para Deus impartir com você uma ideia, Ele precisa encontrar um coração. Que tipo de coração? Que vai fazer toda a sua vontade. Você está aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Pastor, mas eu não vim aqui para ouvir essa noite. Alguém tem que ouvir. Alguém está ouvindo. E Deus está falando com alguém aqui. Você está aqui, irmão? Vou terminar esse negócio. Abra aí, quer ver? Nós já estamos aqui mesmo, então vamos embora. Você quer ou não? Aleluia. Glória. Mateus capítulo 10, versículo 5. Olha isso aqui. Vamos continuar falando sobre isso. Está ficando quente o negócio. Mateus 10, 5. Isso aqui de mal. Lê comigo aqui no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus enviou com as seguintes instruções. O que ele diz? Não se dirijam, nem entrem em cidade. Escuta. Um dia ele está enviando os apóstolos, os discípulos, e fala assim, ó, mas tem uma dica, hein? Não entra em cidade de homens e mulheres pagãos, samaritanos, gentios, não entra. E eles, ok, deu ordem. Mas há um dia, escuta, que é um texto bastante conhecido, Evangelho de Lucas, que diz que
estava descendo de Jerusalém para Jericó um sacerdote, um negociante. No meio do caminho ele foi pego, pegaram, roubaram, bateram, ele estava como morto. Você sabe, a questão do bom samaritano. Então assim que descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Escuta, irmãos, em Israel não se conhece essa fala, descer de Jerusalém. Não, lá só se conhece subir para Jerusalém, a cidade do testemunho. Escuta isso aqui. Diz que ele descia de um lugar e indo para Jericó, cidade da lua, cidade lunar, cidade do pecado. Diz que ele estava descendo e no meio do caminho ele se deparou, olha só, ele se deparou com uma cena. Mas como aquilo não ia dar like, não ia dar engajamento, trocadilho, não tinha ninguém, não tinha foto, não tinha câmera, ele olhou, não vai ter aplauso, não vai ter, vou embora. Passou de lado e foi embora. E diz que o mesmo caminho fazia um levita, veio, olhou de largo, não tinha ninguém, foi embora. Mas diz o texto que subia um samaritano. E diz que quando ele vê aquela cena, escuta, ele desce da sua cavalgadura, do seu jumentinho, do seu cavalo, não sei. Ele tinha óleo e vinho, escuta. Ele cuida, estanca a ferida, coloca esse homem sobre o seu animal e leva para a hospedaria da graça. Você está aqui, diga amém. Você está aqui, diga amém, irmão. Quando chegou na hospedaria da graça, que para mim é a igreja, ele disse assim: cuida dele, eu vou ter que continuar indo para fazer negócios. Se ele gastar mais do que eu estou deixando, eu volto e pago de novo, mas não deixe ele sair daqui. Escuta. Aquele homem, quando ele praticou bondade, ele praticou um dos atributos de Deus. Escuta isso aqui. Um dos atributos de Deus é a bondade. O primeiro atributo que Deus manifesta na criação de tudo é a bondade. Por isso, todas as vezes que sobre aquilo que Deus criou, um homem e uma mulher pratica algo contrário da bondade, a terra não o reconhece. Quando pratica bondade, tudo reconhece que ele é um filho de Deus. Escuta isso. Ele pratica bondade e vai embora. Volta, completa o que ele começou. Jesus está contando essa história para alguém. Aí quando você olha para esse texto, você fala assim: peraí, vamos ler então agora João capítulo 4, versículo 4. Você pode ler comigo, sim ou não? Guarda isso aí, tira a foto, anotou. Você entra agora no manto, hein? Lê comigo isso aí, 1, 2, 3. Quem? Mas Jesus não mandou os discípulos não entrar? Vou descer. Não está me filmando? Ia descer, irmão. Beleza. Olha para cá. Mas peraí, Jesus é bipolar? Fala uma coisa, depois fala outra. Não. Era uma ordem. Não entre em cidade de samaritanos. Mas por que então aqui diz? Lê comigo o próximo versículo. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada, perto das terras que Jacó dera seu filho. Bora. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta. Vamos embora, está ficando bom. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar tudo fora. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus... Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água... Vamos! Disse a mulher. E o poço é o quê? Então segura. Você vê aqui que já engatou um diálogo. Vai falar de tempo, de teologia, de futuro, já tudo história. No final da história, no final, ela quer água. Ele fala assim: você quer água? Agora você quer? Eu quero. Ele fala assim: deixa eu curar a raiz do problema. Vai na tua casa e chama teu marido. Ela:
acho que eu vou embora, não precisa mais de água não. Ele fala, você não quer água? Eu quero, mas chama teu marido. Ele diz, eu não tenho marido. Ela diz, disseste bem, o que está na sua casa não é teu marido. Escuta. No final da história, já começa a falar sobre adoração, sobre uma transição, e diz que Jesus usou pedindo um copo de água para ganhar uma cidade inteira. Fala amém, vamos crente, fala amém. Aí, peraí, mas o que você está querendo falar, Kleber? Escuta, calma. Como Deus se move? Quando você pratica bondade, exercendo justiça em lugares que você nem precisaria exercer, mas você faz por bondade. Não importa o que os seus filhos amanhã precisarem, os seus netos, você, o teu sangue. Deus pode mudar coisas que a medicina pode ter desenganado. Situações econômicas que não tem como. Ele pode, se você fizer o que tem que ser feito. Às vezes coisas simples. Você pode estar perguntando, mas o que está falando, Kleber? Eu estou dizendo que um homem fez o que um sacerdote e um levita não fizeram. Jesus não tinha que entrar em Samaria porque ele deu a ordem, não entre. Então ele não entraria. Ele deveria ir para um lugar sem aumentar 1000 quilômetros, como fosse de São Paulo à Bahia. Ele aumentou o percurso, desviou 1000 quilômetros. Por quê? Porque o pai chegou nele e disse assim, você vai ter que entrar em Samaria. Por quê? Porque um homem, um samaritano, praticou bondade com um homem, e esse homem era filho de um sacerdote. E quando ele praticou, ele preparou, ele guardou a próxima geração. Ele é a redenção para você entrar em uma cidade que Jeroboão fez uma miscigenação na adoração. Ele contaminou a adoração. Jesus, vai lá e salva a cidade por causa dele. Mas ele não estava lá, já tinha passado anos. Você não precisa estar lá, porque o céu cobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Você não precisa que todos estejam vendo. Não, eu só faço a vontade de Deus se eu estiver na plataforma com o microfone sem fio na mão. Não, você faz a vontade de Deus quando Ele fala algo com você. E você pratica justiça em momentos que talvez ninguém veria, ninguém olharia. Pode ser melhor, vamos irmão. Aleluia. Eu abençoo você. Ei, escute. Você está querendo dizer, Deus não vai mais ocultar o que Ele vai realizar nos próximos dias, de homens e mulheres que decidiram fazer a vontade dEle. Você tem passado por alguns momentos que parece, eu não vou aguentar. Ele diz, você vai aguentar, você vai. Mas por que Deus está permitindo? Porque na verdade Deus está te preparando para algo, irmão. Você crê nisso? A mesma palavra que Ele falou para Josué, capítulo 1, Ele falou para Jacó. Aonde você pisar, ninguém poderá resistir você. Mas quando eu me tornei irresistível? Quando eu me entreguei para ser trabalhado pela palavra que Ele me deu. Tudo que você está vivendo é pela palavra. Mas por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. E Deus precisa que você seja uma opção para que essa palavra tome forma. Eu abençoo você na autoridade do nome do Senhor. Para que está chegando dias de uma velocidade do Espírito. O Senhor vai trazer velocidade para que as palavras comecem a tomar forma. E Deus precisa de você. Você é a matéria-prima. A palavra em Isaías diz que a palavra sai dos céus em busca de alguém que possa dizer, Rinene, eis-me aqui. Não pode voltar para Deus vazia. Por quê? Quando a palavra de Deus sai da eternidade, ela vai praticar duas coisas. Justiça se você for justo. Juízo se você tiver rebeldia. Feche teus olhos por um momento. Eu quero orar com pessoas aqui essa noite. Que tema maravilhoso que vocês estão trabalhando. Para mim é uma exigência do próximo passo que vocês terão que dar. Deus vai trazer redenção para muitas famílias. Pessoas que estão passando, a família parece que esfriou, aquele está se desviando, o outro está esfriando, a família parece que está se...
Não é mais a mesma coisa quando a gente se junta, quando a gente... O Senhor vai trazer redenção para a sua casa. A sua prática de justiça, você se torna como muros, guardando sua família e a sua casa. Não se preocupe com eles. Pratique justiça. Nos momentos que estiverem juntos, instrua sobre a justiça. Crie ambientes para que eles possam expressar o que pensam. Não julgue, seja um instrutor, seja um mestre. E você se tornará uma porta de redenção. A impressão que eu tenho é como há um texto em Números, se eu não me engano, 27, que fala sobre 5 filhas de um cara chamado Zelofeade. Esse cara, na época de Moisés, gerou uma confusão e morreu no seu próprio pecado. Escute a impressão profética que eu tenho de vocês. E diz que essas 5 irmãs, elas estavam debaixo de uma lei do próprio Deus. Qual era a lei? Se o pai morre, a herança tem que passar para o filho primogênito. Elas não tinham irmão primogênito, o homem, era só 5 mulheres. E um dia diz a palavra que elas foram falar com Moisés e Eleazar. Quando diz que Moisés ouve o caso delas, Moisés chora, mas leva a causa diante de Deus, irmãos. E diz que Deus traz uma resposta dizendo: Moisés, mude a lei que eu dei a você, por causa desses 5 corações que nunca amarguraram diante de mim. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom, irmã, Deus é bom. Talvez você não está desfrutando da bondade de Deus porque talvez o coração amargurou. Você se frustrou, foi ferido, decepcionado, eu não sei, querido. E não consegue olhar na perspectiva que Deus gostaria que você olhasse. Eu vim dar uma palavra a você. Deus mudou uma lei por causa de 5 meninas, 5 mulheres. E tudo a partir delas se tornou diferente, porque elas foram uma redenção para a sua geração. Eu abençoo você. Você é uma redenção para a sua família. Você é uma redenção para as pessoas que você ama, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos. Não deixe de praticar justiça. Não deixe de praticar misericórdia. Não deixe de praticar amor. Não deixe de manifestar a graça. Levante as suas mãos onde você estiver. Eu abençoo você. Serão dias profundos. Profundos do que? De você ser exigido em manifestar graça, favor, misericórdia. Sabe, eu vejo misericórdia quero e não sacrifício. Irmão, abra mão do seu direito, do seu senso próprio de justiça. Abra mão disso, joga isso fora. Na ira do homem não pode operar a justiça de Deus. E se você quer ver a justiça de Deus se manifestando, se esvazie de você mesmo. E eu quero fazer um convite. Quero convidar os músicos para vir para cá. Mas eu quero fazer um convite com alguns irmãos. Você que está aí no seu lugar. Você que está ouvindo essas coisas malucas, coisas muito altas. Você em algum momento a palavra te pegou e falou: Senhor, eu quero me tornar essa pessoa que vai impartir, que o Senhor vai impartir ideias, que o Senhor vai emprestar, sabe, essa porção do espírito criacional. Eu quero ser essa pessoa que vai se tornar uma redenção para a minha geração. Eu quero ser essa porta de redenção. Eu quero ser esse alguém que possa olhar, que o Senhor possa olhar da eternidade, procurar na terra e encontrar alguém que pratique justiça, e o Senhor salvar uma cidade. Quero convidar você. Há um ambiente de graça e favor aqui. Graça e favor, de uma ativação. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Falar assim: eu quero me tornar essa pessoa. Eu quero estar dentro do que Deus está fazendo. Eu quero dar uma resposta para aquilo que Ele está realizando. Eu quero dar uma resposta. Chega mais próximo que você pode chegar, por gentileza. Chega o mais perto que você pode chegar. Perdendo tudo por amor.
Levante as suas mãos, mais alto que você pode. Levante as suas mãos. Ei, 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 ei. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, a tua palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. A tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos alcançar. Aqui está o teu povo, os teus filhos. A tua palavra que o Senhor está impartindo e construindo nesses dias sobre esta casa é sobre dias de redenção, sobre dias de restauração, de edificação. Eu quero abençoar essa casa, os meus irmãos, homens e mulheres, que serão ativados e vão começar a receber ideias, sonhos, que o Senhor vai impartir com eles o próximo passo que o Senhor fará nos próximos anos por meio da família, da economia, dos negócios, dessa jurisdição, dessa casa. Eu profetizo que eles irão avançar e o seu evangelho será pregado. O seu evangelho, a justiça entrará nas casas, nas famílias, nos negócios. E o Senhor encontrará homens e mulheres justos. E são os justos que sustentam uma cidade. São os justos que sustentam, que traz cura para lugares. Eu quero abençoar pessoas aqui, Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus. Que toda amargura desapareça. Pessoas que estão ofendidas com Deus. Se Deus existiu, por que Deus permitiu acontecer isso? Não se ofenda com Deus. O plano de Deus é maior do que o seu. Abra mão da sua amargura, da sua frustração. Abra mão disso. Fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero me tornar uma opção para o teu reino. Eu quero que o Senhor encontre a minha família e faça da minha família morada do Altíssimo. Que a minha casa seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, Senhor. E que as pessoas que entrarem na minha casa, no meu lar, possam perceber a tua presença, possam ser restauradas, curadas, possam ser transformadas. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Aumente o volume da sua voz e fale com Ele. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra à procura de você, à procura de um clamor. Há uma verdade presente que está vindo sobre as suas cabeças nesses dias. Há uma verdade presente. Aumente o clamor, aumente o clamor. Vamos cantar, vamos adorar, vamos! Levante as mãos e declare: perdendo tudo por amor e com alegria, e o dono dos meus dias, diga ao Senhor: por Ele que eu estou gastando a minha vida. sim, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e Ele Virá, diga, soberano em poder, Ele virá. e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo uma recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo uma recompensa. Diga, diga, diga. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Escute, escute. Para mim aqui é uma noite de pactos, de aliança, de você pactuar com Deus.
Sempre quando o Pai está fazendo com que a gente entre em uma nova temporada que vai se inaugurar, uma nova estação, Ele vai exigir algo de você. Ele vai exigir. Quando você quer entregar, escute. Vou usar aqui uma base bíblica para que fique mais claro. De Gideão, Juízes 6, se eu não me engano. Ele está dentro do lagar, malhando trigo, está com medo. E o anjo está observando horas, debaixo do carvalho. E o anjo se apresenta a ele dizendo assim: você é forte, você é valoroso. E ele: eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou menor. E o anjo: não, vai na sua força, nós seremos com você. Sempre está tentando colocar ele para cima. Por quê? Porque ele está tentando relacionar com Deus segundo a realidade de perdas. E Deus só fala com ele na realidade que o céu conhece ele. Escuta. Aí depois de um momento, escuta isso aqui, irmãos. Ele fala assim: se você é o que eu estou pensando, você pode me dar um sinal? Escuta. Aí o anjo falou assim: o que você quer pedir? Eu posso ir lá na minha casa pegar um cabrito e trazer como oferta? Aí o anjo assim: pode. Sempre o que você quer trazer no altar, Deus nunca vai rejeitar. Deus vai receber. Você crê? Diga amém. Agora tem uma que vai arder. Quando você quiser entregar, Deus vai receber. Mas existem coisas que Deus vai te pedir. Sempre o que Deus pede é diferente do que você quer dar. Gideão quis dar um cabrito, sim ou não? E falou assim: me dá um sinal. O anjo falou assim: ok. Para mim até agora você falou que era pobre, não tinha dinheiro, agora achou dinheiro. Nunca tente se esconder atrás das dores das suas necessidades. Deus é legislativo, Deus não é emocional. Todas as vezes que você entregar algo para Deus e você falar assim: nossa, Deus recebeu, eu senti que Deus recebeu, se prepara. Na verdade aquilo só foi um anzol. Quando Deus você fala assim: eu pedi um sinal e Deus me deu um sinal, você está lascado. Sabe por quê? O sinal foi para te prender, porque agora Ele vai te pedir. Não sei se você já pegou o que eu estou falando. Gideão deu um cabrito, não deu? O que Deus pediu para Gideão? Você lembra? Um touro. O cabrito significava um sinal que ele queria, pessoal. Daqui a pouco Deus falou assim: Gideão, nós queremos o touro do seu pai. O pai dele era um agricultor, um juiz da cidade. E sabe o touro que Deus pediu? Era o touro tipo o progenitor. Eu não posso. Deus falou assim: mata o touro. Qual era o outro? O touro era o que a cidade adorava como divindade. Derruba a idolatria. Eu acredito que essa noite, para todos, talvez não, mas para alguns que você teve coragem de sair daí, sair da sua casa e vir ouvir uma palavra, o Pai está exigindo algo para algumas pessoas aqui. E não é algo costumeiro que eu só posso entregar. O que Deus pede não tem a ver o que você pode dar, quando dar e como dar. Quando Deus exige, vai doer. Porque não existe adoração sem sacrifício. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Feche os teus olhos, só por um momento. Que o Espírito Santo de Yahweh, do Senhor, te encontre. Que o Espírito do Senhor possa ministrar o seu interior, continuar falando com você nas próximas horas, nos próximos dias. Tem algumas pessoas, você já está aqui, Deus já te deu diversos sinais, que Ele é com você, que Ele ouve o seu clamor, que Ele abre porta onde não tem porta. Só que Ele diz: eu estou vindo para exigir algo. Isso tem um nome: culto, adoração, devoção, entrega. O Senhor vai falar, vai pedir algo sobre você, vai pedir algo da sua família, vai pedir algo da sua casa, vai pedir algo pessoal. Você vai ter que ter, não é fé para cumprir, você vai ter que ter coragem para realizar. Fale com o Senhor, é um momento seu com Ele.
É o momento de você olhar para dentro de você agora. Por quê? Você só tem autoridade sobre os lugares que você tem coragem de renunciar. Deus não dá autoridade para pessoas que não têm coragem de abrir mão. Todos os homens bíblicos, heróis da fé, para ter autoridade sobre algo, eles tiveram que ter coragem de renunciar exatamente aquilo. Existem coisas que se tornaram seus senhores, seus donos. Estão tirando sua paz, estão tirando sua fé, estão te distraindo, estão te esfriando. E o Senhor está dizendo: eu quero isso no meu altar. Entrega de uma vez por todas. Para uns é dinheiro, para outros é empresa, para outros é família, para outros é relacionamento, para outros é filhos. O que é para você? Tem alguma coisa que está interferindo entre você e a relação com o seu Deus? Entrega. O Pai só vai te dar autoridade sobre aquilo que você tiver coragem de largar. Porque Deus não conta chegar, Deus não registra onde você chega. Deus só registra as saídas, o que você tem coragem de deixar. Eu abençoo você, que você possa ouvir o Espírito de Deus nos próximos dias. Que você possa se tornar uma opção para o reino de Deus. Que você de fato possa se deixar gastar, ser trabalhado pelo Espírito. E o avivamento virá. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. E com alegria, o dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, e o dono dos meus dias. Olha para cá, já estou encerrando. Em Números 33, há um texto que diz assim, que eles foram saindo de um deserto para outro, de um deserto para outro, em 40 anos, 40 desertos praticamente. Mas engraçado que diz assim, ó, que Deus mandava Moisés registrar, não era quando ele chegava no deserto. Tipo assim, ó, saiu do deserto 1 para o 2, quando ele chegava no 2, tinha que registrar. Chegamos no 2, Deus falava assim, não, registra o que vocês, quando vocês estiverem saindo do 2, vocês tiverem coragem de soltar o 2 para ir para o 3. Aí Moisés, mas Senhor, por que a gente tem que registrar o que a gente deixa? Ele diz, porque é a forma que o reino de Deus trabalha, sobre renúncia. O reino de Deus é renúncia. Você está aqui, irmão? A gente tem o hábito de colocar, é errado? Não, mas eu preciso te falar. Colocar os nossos diplomas, o que a gente formou, maravilhoso, no escritório, na casa, maravilhoso. No reino de Deus, não se registra onde você conquista, onde você chega. Se registra o que você tem coragem de soltar. Você está aqui? Vou falar de novo. Se registra o que você tem coragem de soltar. Jesus, no mesmo envio que a gente leu, ele falou assim: vocês não vão levar bolsa, alforge, lembra? Não leva. E eles ficaram assim, nós não vamos levar. Eles disseram, não, como que a gente vai viver? Eles disseram assim, vocês vão provar. Passou anos, eles foram. Aí voltou para uma conferência, falou assim, e aí, faltou alguma coisa? Eles disseram assim, não. Aí sabe o que ele falou? Agora pode pegar de volta. Mas Jesus é bipolar? Ué, você falou que um dia a gente tinha que deixar, agora você falou para a gente pegar. Então, vocês tinham que deixar quando aquilo ainda governava vocês. Vocês andaram, cresceram, amadureceram. Aquilo não governa mais. Agora pode pegar de volta, porque não é mais seu dono. Tem coisas que não foi embora da sua vida. Tem coisas que não foi prejuízo. O Senhor escondeu para encontrar você em um lugar que você se perdeu. Se você estiver no lugar que Ele quer te encontrar, voltará para você. Se prepare para algumas restituições de coisas que não deixaram de ser seu Senhor. Diga amém, crente.
E você vai ter autoridade para manipular, para governar aquilo. Se prepare, a pressão que eu vejo, o Pai dando aceleração de dias de cumprimento. As palavras descendo e se cumprindo, as palavras tomando forma. Por quê? Porque você entregou o coração totalmente a Ele. Eu abençoo você e sua casa para um novo tempo, de verdade, uma nova estação, para um tempo de discernimento de dias. Como Moisés falou em Salmos 90, versículo 12: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações com lucidez. Que não falte lucidez para os seus próximos dias, que não falte discernimento, para que você não faça e não fale coisas fora da estação que Deus está trazendo para vocês. Quantos recebem isso? Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.